Bom dia, gente. Queria dizer que é uma honra para o CMT organizar esse webinar, que conta com players de peso incomparável nos seus mercados inovadores e disruptivos. De fato, é uma alegria para nós, como escritório, estar organizando esse webinar e contando com o Active Trades e Transfero Suisse AG nesse nosso evento virtual. Eu estou aqui com os meus sócios, Rodrigo Duflo, Renato Calvila, meu nome é Fabiane Versosa, e hoje vamos começar esse webinar. A gente encoraja o público a fazer perguntas, a participar. A ideia é que tenhamos um debate, na verdade, informal, muito dinâmico, ativo. Então, nós ficaremos felizes se vocês puderem e quiserem, enfim, tiverem interesse em direcionar perguntas aos nossos participantes. Antes de mais nada, eu queria só fazer um pequeno disclaimer aqui, dizendo o seguinte: o conteúdo que será apresentado nesse webinar não constitui oferta de compra ou venda de quaisquer produtos ou serviços. E tais produtos e serviços não devem ser oferecidos ou vendidos a qualquer pessoa ou em qualquer jurisdição na qual tal transação seja considerada ilegal ou irregular, nos termos das leis e regulamentações aplicáveis. Este webinar não tem a intenção de realizar qualquer recomendação ou assessoria de investimento. Cada pessoa deverá realizar avaliação quanto à qualidade e adequação das informações apresentadas, levando-se em consideração seu perfil de risco, objetivos, situação financeira e necessidades específicas, além de consultar seus próprios assessores legais. Dito isso, eu queria apresentar os nossos participantes de hoje. Primeiro, vou apresentar a Active Trades, que é representada aqui pelo Mário Martins, que é seu Senior Business Development Manager, e também o Rodrigo Bedin de Lima, que é seu diretor. Foi constituída em 2001 na Suíça e, na sequência, estabeleceu-se em Londres. A partir de Londres, a Active Trades foi capaz de atender as necessidades dos grandes mercados, como Europa, Ásia e América do Sul, ganhando rapidamente dimensão global. Desde então, a Active Trades mantém a sua expansão e atualmente possui escritórios adicionais em Milão, na Itália, Sofia, Bulgária e Nassau, Bahamas. A Active Trades é uma corretora no mercado financeiro, especializada em oferecer a clientes negociações online de derivativos financeiros, envolvendo índices, produtos financeiros, commodities, opções, futuros, ações e outros. Agora eu vou passar a apresentação da Transfero Suisse. A Transfero Suisse AG, que é aqui representada por Tiago César, que é o seu CEO, e também por Julián Lanzareda, que é o Head Business Development Latam and Legal and Corporate Affairs, é uma empresa de investimentos em ativos digitais fundada por brasileiros. Atualmente, ela tem sede no chamado Crypto Valley, em Zug, Suíça, e também no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando agora. A Transfero Suisse AG foi responsável pela criação do BRZ, que a gente tem muita honra de ter participado, né, Rodrigo? Da fundação disso aí, dessa ideia, a gente tem muita honra de ter participado desse projeto. A BRZ é um stablecoin pareada com o real brasileiro, e a Transfero também tem fundos de investimento focados em criptoativos. Tiago César, seu CEO, foi considerado uma das 30 pessoas mais influentes do mercado de blockchain e criptoativos no mundo, ocupando a 11ª posição, né, é o único brasileiro na lista, conforme o ranking divulgado em 17 de fevereiro deste ano pelo site de tecnologia HackerNoon. Bom, feita essa brevíssima exposição, a gente vai passar a palavra aos nossos debatedores. Cada organização, cada empresa, Active Trades e Transfero Suisse, cada uma terá cerca de 10 minutos para expor algumas considerações iniciais. E, na sequência, nós passaremos para perguntas e respostas em formato de debate. Como eu já disse, teremos muita alegria se vocês do público quiserem endereçar perguntas aos nossos debatedores. Por favor, usem o canal do CMT Advogados no YouTube, onde esse webinar está sendo transmitido, que, inclusive, vai ser gravado também, né? Quem não puder assistir agora vai poder assistir posteriormente.
né? E nós, mediadores do evento, eu, Rodrigo do Flow e Renato Calvila, ficaremos responsáveis pela análise, seleção e encaminhamento das perguntas. Então, só para finalizar, queria agradecer novamente, mais uma vez, de uma forma muito especial, a Active Trades, a Transfero Suisse, a Gê, nossos clientes e parceiros. Nós temos muita alegria de ter vocês entre nossos clientes e estamos muito contentes também por trabalhar em projetos tão interessantes que sempre vêm de vocês, né? Enfim, e mais uma vez, obrigada por aceitar esse convite para participar desse webinar. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Fabiane. Primeiro, eu queria agradecer em nome da Transfero esse convite, né, para a gente estar participando desse webinar. Rodrigo, Renato, toda a equipe, né, inclusive de tecnologia, que está ajudando a gente a realizar esse webinar. Enfim, a gente tem visto muitos conteúdos ricos, né, de webinars, lives, hoje em dia na internet, né, isso a gente da Transfero acredita que faz parte de uma mudança, né, que chegou para ficar com essa nova realidade do Covid-19 proporcionou para a gente, com o isolamento social, entre outras coisas. A gente acredita também que não só a forma como a gente socializa, né, profissionalmente e socialmente, como a forma como a gente vai se exercitar, a forma como a gente se estuda, inclusive a forma como a gente investe. Não só no meio que você acessa o seu investimento, aí eu diria muito mais digital, com assinatura de contratos eletrônicos, e aí eu tive um prazer de participar também de webinars sobre assinatura de contratos eletrônicos e digitais, que hoje que tem desafios jurídicos relacionados a isso. A gente vai cada vez mais ver sendo menos utilizado o papel na assinatura de documentos, transações cada vez mais em tempo real, transações financeiras em tempo real, seja a utilização do mercado tradicional, né, fazendo uma TED, ou através de criptoativos também, que você faz uma transação criptativa em questão de segundos, inclusive entre fronteiras, né, não necessariamente localmente. Então, dentro desse contexto inteiro, a gente entende que fica cada vez mais importante para todo mundo que está vivendo essa situação agora, estudar muito tanto os ativos digitais quanto os ativos do mercado financeiro como um todo. E começar a ler e aprender que talvez esse seja um momento, né, em função das oportunidades que também aparecem, de começar a cogitar e a pensar, se posicionar em alguns ativos digitais. A gente sabe que o cenário econômico mundial está passando por uma recessão, e essa recessão ela é democrática, ela não está excluindo país desenvolvido, ela está atingindo países emergentes e subdesenvolvidos também, cada um, às vezes, num grau maior do que o outro, mas o Brasil ele estava caminhando bem até acontecer essa tragédia, né, essa propagação desse vírus, né, e ter retraído a economia. Você já está tendo projeções aí péssimas para o Brasil em relação ao PIB esse ano. A taxa de juros, que é de 3,75, né, já tem talvez expectativas de projeções de alguns analistas em ver essa taxa de juros sendo reduzida em 0,5 ponto percentual já em maio, para 3,25. Num cenário como esse, como que ficam os investimentos, por exemplo, em renda fixa, né? O rentismo no Brasil, ele praticamente está encerrado, né? Não diria completamente encerrado, porque, sem dúvida, é um investimento praticamente livre de risco. Então, quem está buscando risco zero ainda vai ser uma alternativa, evidentemente, mas para quem está se buscando um pouquinho mais de rentabilidade, não vai ter outra alternativa que não se arriscar um pouco mais também. E dentro desse contexto de tomar risco, está toda a busca por players no mercado que são regulados, players no mercado que têm uma equipe por trás séria e pessoas, né, comprometidas e que se colocam diante do debate, como a gente está fazendo agora. Então, acho que sim, dentro desse cenário econômico inteiro que a gente está vendo, inclusive da parte cambial, o câmbio está 5 caiu ontem bastante, né? Foi para 5,50, 5,40,
mas você tem projeções para fechar o ano com R$6 o dólar, né? A fuga de capitais na Bolsa brasileira ela está sendo enorme. A aversão ao risco Brasil também está crescente. Então, enfim, dentro desse contexto macroeconômico inteiro, a gente se pergunta, será que esse não é o momento de começar a pensar em diversificar o seu patrimônio? E aí, dentro desse contexto de diversificação, né, olhar um pouquinho para os ativos digitais, sobretudo o Bitcoin, que é o ativo digital de maior valor de mercado, né, e está há mais tempo também sendo negociado no setor, que representa essa nova classe, e outros ativos da mesma natureza. Eu trabalho com isso desde há pouco tempo, né, desde 2015, mas se você pensar em termos de quando o Bitcoin nasceu, ele nasceu em 2009, 2008, justamente no momento de crise, que foi quando a crise do subprime, do housing market americano, no momento de desconfiança das instituições financeiras. A gente está vivendo um novo momento de desconfiança. O Bitcoin é tido como um ativo anticíclico, né? Resistente aos sabores das autoridades centrais. Então, a gente acredita nessa tese. Acho que o Thiago também pode explicar um pouquinho com maior detalhe a nossa tese, mas a gente entende que, nesse momento, você olhar com carinho ativos digitais com o objetivo de diversificação de patrimônio, tá? E também como não só diversificar, tá? Colocar um pedacinho da sua investimento nesse setor, mas também com proteção patrimonial contra os mercados em geral, né? Eu acho que a Transfero tem estudado bastante esse assunto, tem feito bastante pesquisa e desenvolvimento, tanto no aspecto de tecnologia e também com relação aos estudos econômicos, não se limitando, obviamente, ao Brasil. Hoje em dia, quando você pensa e fala em investimento, você tem que olhar para o Brasil e agora, principalmente, para fora do país. E nesse momento você pensa, poxa, onde é que está o Bitcoin, né? O Bitcoin ele é um investimento que ele pode ser liquidado no país e fora também. Ele, inclusive, é dolarizado. Então, quem está investido em Bitcoin hoje em dia também está investido em dólar, de certa maneira. Então, nosso papel aqui, depois a gente vai destrinchar com mais detalhe, como que a gente entende a participação dos ativos digitais nesse contexto que a gente está vivendo hoje em dia. Passo a palavra aí para vocês de novo, para vocês voltarem aqui a falar um pouquinho. Obrigado, Julian. Eu não sei se o Thiago quer acrescentar alguma coisa ou não, senão a gente já passa a palavra para Active Trades. Só está no mute, tá, Thiago? Eu acho que o Julian sintetizou bem a proposta da Transfero, né, que é mostrar o investimento na área de ativos digitais, dar essa diversificação. E é interessante que a gente está aqui com os colegas da Active Trades também, que oferecem instrumentos que não são comumente olhados pelos brasileiros, né? Então, até aproveitar para passar essa bola e dizer que, é claro, a gente vai falar de ativos digitais, também vamos falar dos investimentos num aspecto mais global, né? De como o brasileiro pode se diversificar sua carteira e também olhar para o mundo, né? Olhar para os derivativos e ativos do mundo todo, né? Então, obrigado, Julian, pela introdução e passando a palavra. Bom, eu passo a palavra para Active Trades, então. Não sei, Rodrigo ou Mário, por favor, podem Pode deixar que assumir. eu faço aqui as entradas. Primeiro, eu queria agradecer, tá, a todo mundo que está aqui presente, participando aí desse evento, ao convite, né, que foi realizado pela CMT, aos parceiros da Transfero que, né, aceitaram também estar aqui conosco. Eu gostei da introdução do Julian, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo, né, como a gente colocou, é um momento sem precedente e são momentos de crise que a gente precisa pensar, né, da forma diferente, de uma forma diferente, porque o que é normal, né, fica sob dúvida. Gostei muito como o Julian colocou que a necessidade da gente pensar globalmente hoje em dia em termos de investimentos, né, eu acho que é inegável, e não é mais uma coisa que deve ser pensada somente por profissionais da área, mas qualquer indivíduo, né, qualquer agente econômico que tem poupança, que precisa investir, que precisa alocar, deve buscar se informar e pensar, né, em diversificação hoje em dia já
levando o mundo em consideração e não somente os ativos que a gente tem disponíveis no Brasil. E outra coisa que eu acho importante a gente desmistificar nesse momento de crise, que a gente está sendo obrigado a olhar para fora, é que o conceito de risco, né, ele carrega um peso negativo sempre que se discute, sendo que, na verdade, eu acho importante a gente levar em consideração que o risco é uma coisa que faz parte dos mercados. A gente ter que aceitar o risco hoje em dia, ainda mais com a realidade onde até a renda fixa, vamos lá, os juros estão trabalhando em níveis baixos, negativos em muitos países do mundo desenvolvido. É uma noção mais de saber o que é o risco e saber como gerir o risco, tá? Porque a gente acabou de falar sobre investimento fora do país, investimento em ativos que grande parte das pessoas ainda não tem conhecimento, mas que são ativos que surgiram exatamente como soluções para determinadas falhas de mercado, né? O pessoal da Transfer trabalha com criptoativos, então, né, eles estão ainda mais à frente na parte, né, do que é a vanguarda hoje em dia da discussão de vamos lá, instrumentos financeiros disruptivos. E é o caso da gente aqui também na Active Trades, até como pontuou o Thiago ao final, a gente, né, se especializou em CFDs, que é um derivativo financeiro que foi uma inovação, tá? Que ele trouxe vamos lá, ele popularizou o acesso a diferentes mercados financeiros que ficavam restritos somente a grandes players até pouco tempo atrás. E eu acho que é muito válido a gente estar discutindo isso hoje, tá? Ainda mais nós podendo trazer aqui, transparecer aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Essa crise atual está sendo uma crise que está sendo muito particular. Eu já estava no mercado financeiro em 2008, então eu já tinha vivenciado aquela situação da crise, né, do mercado imobiliário norte-americano. Mas a gente vê que essa crise é uma crise que, até sob o aspecto estrutural, né, ela foi um evento do acaso, né, enquanto que a gente sabe que aquela outra crise ela foi se construindo. Lógico, aqui o evento do acaso que serviu como gatilho, porque também já se vinha construindo um cenário que o mercado devia se corrigir, mas é um evento do acaso, e aqui agora não é uma desconfiança em cima de um sistema financeiro como foi naquela época. Hoje em dia a gente está, né, como o Julian bem pontuou, a gente está mexendo com as estruturas, né, macroeconômicas do mundo como um todo, tá? E o Covid ele foi bem democrático mesmo, porque a gente está vendo até nesse momento, no que a gente acompanha a crise sanitária, que os países desenvolvidos, né, tá certo que eles também são aqueles que estão tendo o melhor controle dos números, estão sendo aqueles mais impactados. Lógico, o mundo emergente também a gente, né, sabe que tende a sofrer com essa crise ainda mais, né? Muitos ainda estão num estágio inicial da mesma. E como a gente vive no mundo global, a crise hoje em dia ela se alastra, tá? Então o Julian bem pontuou, só lógico a gente vai ver uma reação mais acentuada em alguns países, né? O mundo emergente ele acaba se vendo questionado, mais, né? A percepção de risco é maior para ativos financeiros destes mercados. E por isso eu acho que a gente, né, discutir, mostrar que existe um mundo lá fora que deve ser explorado pelo investidor brasileiro é importante, tá? E muito positivo, porque diversificar é você buscar gerir melhor o seu risco, né? Risco de carteira. E na questão de investir também, né, até para nós que cobrimos um mercado que tem um viés mais especulativo, é importante que o pessoal tenha a noção de que a necessidade de você explorar vamos lá, outras modalidades de investimento, porque a gente vem de um boom market, tá, mundial, e que se refletiu no Brasil nos últimos 3 anos. O choque no Brasil está sendo grande porque a gente terminou um 2019 olhando para 2020 como um ano, né, da continuidade das reformas, né, do crescimento da economia. E agora a gente está se vendo com essa situação sanitária que a gente vê se agravar um pouco pela falta de coordenação política. E o problema, por mais que é o que eu sempre digo para o investidor brasileiro, né, ouvir da experiência de quem, né, convive muito aqui fora, que a percepção de risco no Brasil é muito diferente entre aquela que a gente tem e aquela que o estrangeiro tem, né? Então, isso num momento como esse se fica evidente, né? A gente vendo que o impacto no Brasil está começando a se acentuar em relação ao que é a expectativa aí de impacto da crise como um todo nos demais países.
A gente já trabalha com quadro recessivo para esse ano. Essa crise em si ela vai dificultar a recuperação, né? Apesar de todo o estímulo, né? Nesse momento a gente já tem 8 trilhões de dólares que foram declarados, né? De incentivo por parte de governos do mundo inteiro para atenuar o impacto dessa crise, da economia parada. Mas a gente sabe que o retorno à atividade não será assim de uma hora para outra, será gradativo, e durante muito tempo algumas coisas não vão voltar ao normal, né? Um bom exemplo, a gente está fazendo uma live aqui, que é algo que tem de se tornar, né, mais frequente, porque as viagens vão estar restringidas por um período de tempo, as aglomerações também. Então, a vida normal, como a gente entendia pré-Covid, é uma coisa que a gente não veja, talvez, no curto prazo. E daí, voltando ao que nos interessa, como o Julián falou, esse momento é um momento que faz a gente pensar. Muitos paradigmas estão sendo testados ou quebrados, a noção de segurança, a noção de proteção também, né? A gente sabe que, eu dou um exemplo só, que é muito comum. Nós, no Brasil, a gente vê título do Tesouro Brasileiro como ativo sem risco para a realidade nacional. Não é o que, né, se a gente for levar em consideração o mundo, não é uma verdade, né? E a percepção do estrangeiro nesse momento, ela valida isso. Eles, de forma alguma, né, existe um prêmio de risco em cima do Brasil. Então, assim, essa noção de segurança, da poupança, da renda fixa, que o pessoal entendeu que não é fixa, que os juros vindo para o patamar atual, indo além, ele prejudica todo o sistema de precificação de títulos de dívida e de títulos corporativos, faz o pessoal sair da zona de conforto, e por isso que a gente quer aqui poder instruir os caminhos que a gente vê que são, vamos lá, os passos que são necessários tomar e os caminhos que são necessários percorrer para quem está pela primeira vez pensando a respeito disso, tá? Não sei, Mário, se tu quer pontuar alguma coisa aí, mas eu queria só... Não, tu disseste quase tudo. Eu só queria talvez deixar claro que quando voltar ao normal, o novo normal vai ser diferente do antigo normal. Acho que as pessoas têm que começar a tomar consciência disso. Vai voltar tudo ao normal, só que é um normal diferente. Mas tudo o que o Rodrigo disse, acho que ele explicou perfeitamente a minha ideia também. Muito bem, ótimo. Muito obrigado ao Rodrigo, ao Mário, da Active Trades, e também ao pessoal da Transfero. E a gente, feita a introdução inicial, a gente vai passar por uma série de questionamentos, tá? A gente preparou algumas perguntas para jogar nesse debate, e também a gente encoraja aí as pessoas que estão nos assistindo a fazerem as suas perguntas. Nós já fizemos no início desta transmissão um disclaimer. Eu vou rapidamente aqui relembrar apenas, tá? No seguinte sentido: o conteúdo que está sendo apresentado neste webinar não constitui oferta de compra ou venda de quaisquer produtos ou serviços, e tais produtos e serviços não devem ser oferecidos ou vendidos a qualquer pessoa ou em qualquer jurisdição na qual essa transação seja considerada ilegal ou irregular nos termos das leis e regulamentações aplicáveis. Este webinar não tem a intenção de realizar qualquer recomendação ou assessoria de investimento. Cada pessoa deverá realizar avaliação quanto à qualidade e adequação das informações apresentadas, levando-se em consideração seu perfil de risco, objetivos, situação financeira e necessidades específicas, além de consultar os seus próprios assessores legais. Então, a gente vai dar sequência a partir do fim, ou seja, eu já passo aqui a primeira pergunta para o pessoal da Active Trades, Mário, Rodrigo, tocando num ponto que o Rodrigo chamou a atenção, que é o risco, né? Veja que no próprio momento de pandemia, né, talvez seja normal que as pessoas busquem algum tipo de segurança. Só que, como, pelo menos recentemente, ninguém passou por isso, essa segurança é meio, assim, é difícil de encontrar, né? As pessoas que estão em casa agora podem se questionar: como vai ser o meu amanhã? Como vai ser a minha semana que vem? Como vai ser o mês que vem? Né? E é difícil prever, certo? Tanto que os psicólogos aí já orientam, né? Não faça neste momento planos de longo prazo, né? Segundo dizem, né? Tenta pensar de uma forma, e agora trazendo o que o Mário falou aqui, né?
A gente está numa situação que, ao sair dela, e ninguém sabe quando vamos sair, ao sair dela haverá um novo normal. O duro é cravar que novo normal será esse. Mas num contexto que o elemento risco está bastante presente, né? Como é que Mário, Rodrigo, da Active Trades, entendem que eventos do acaso, né, como é o caso da Covid-19, colocam à prova os mercados financeiros e como isso dita a busca pela segurança, né, dos investidores aí em tempos de crise, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse ponto. Eu já passo a palavra ao Mário, até porque o Mário ele tem sempre bastante informação a contribuir, mas eu só queria dizer, é interessante, até por isso que eu pontuei já de início ali, a necessidade da gente começar a educar as pessoas sobre o risco, né, principalmente quando o assunto é investimentos. A gente entende que o momento atual para muita gente está sendo um momento muito delicado, né? Quando a economia para, a gente está vendo aí, já avaliando as consequências. Muitos agentes econômicos, né, deixam de ter receita de imediato, e isso, né, tu aumenta ali a preocupação, a noção de risco aumenta em relação ao futuro. Mas a gente vê que como é um momento sem precedente, Renato, estamos todos ainda, né, nos perguntando muitas questões. E eu digo isso porque dentro do mercado a gente vê a discussão nesse momento, né? Quem diz que cash is king e outros que dizem que cash is trash, e pessoas, né, importantes dentro da indústria, né, com opiniões antagônicas, e a visão, né, da questão do risco também, em relação ao risco da falta de ação, que é o que eu gosto de chamar também, tá? O risco da falta de ação, eu refiro ao quê? Aquela coisa da inércia, tá? Essa ideia muito simples de... lógico, isso também depende da situação de cada pessoa, né? A gente parte do pressuposto que uma pessoa que pode estar olhando para os investimentos, que tem necessidade de pensar em investimento nesse momento, que a gente sabe que tem pessoas que só tem que pensar em manter sua sobrevivência. Agora, quem tem capital, está tendo que pensar em alocar o capital... esse momento é delicado, até eu vi um comentário do CEO do UBS, né, que eles né, lidam com wealth management, e ele falava exatamente o que tu falou na pergunta. O momento atual, a alta volatilidade, ela não permite de forma alguma que a gente pense no longo prazo. É impossível você alocar pensando no longo prazo nesse momento. Então é necessário você agir com a cabeça, visualizando o curto prazo, né? E você tem que questionar até determinadas decisões de longo prazo que você tomou até pouco tempo atrás, para ver se diante desse novo normal, que é o que vai né, suceder a atual, né, crise, ainda faz sentido. Então, por isso que a gente está chamando para o tema de interprete o risco, tá? Porque ok, né? Cada pessoa tem uma necessidade de investimento, cada pessoa tem um perfil de risco. Só que, no entanto, é importante você começar a perceber que, primeiro, você tem que assumir, né, um poder de decisão em cima vamos lá, do seu capital, né, deixar de delegar, né, e começar a entender um pouco mais vamos lá, critérios que permeiam a sua decisão do que fazer com o seu dinheiro, como alocar ou como diversificar nesse momento. Diversificar é você diminuir o seu risco, tá? Então, hoje em dia, pessoas que lidam com agentes financeiros de fora do país, é um absurdo essa pessoa não pensar em proteção cambial, tá? É um absurdo essa pessoa não pensar em proteger o seu capital que está fora do país, no sentido de estar com ele em diferentes jurisdições ou em diferentes instituições financeiras, e por aí vai. Eu só queria daí concluir para passar para o Mário. Eu acho que esse esforço da gente pedir e orientar o pessoal a buscar mais informação a respeito, né, do que é investir, do que é risco, do que são as diferentes opções de investimento que existem hoje em dia, é necessário, tá? A gente está passando por um momento onde, como todos sabemos, tem muito conteúdo sendo disponibilizado na internet, conteúdo de qualidade. Tem muitos agentes sérios, tá, que estão
disponíveis para te ajudar a conhecer novos mercados, como é o caso hoje aqui, que estamos tanto Active Trades como Transfer aqui, falando sobre esses mercados que nós trabalhamos e que são mercados ainda desconhecidos assim por uma grande maioria do público investidor, porque não quero defender nem que cash is trash ou cash is king. Eu só acho que o que era o normal, né, a gente acabou de falar, deixou de ser normal e já não tem o que discutir em relação a isso. O mundo está vivendo uma realidade de juros negativos, que vamos lá, e juros baixos, que não parece que vai mudar tão repentinamente, tá? A dificuldade de você normalizar os juros numa economia é gigantesca, ainda mais com um quadro de recessão como esse que a gente tem adiante, pelo menos para o curto prazo. E a noção de segurança também já não é a mesma, tá? Desculpa usar o exemplo do título do Tesouro Brasileiro, mas é só porque é uma coisa muito evidente. O que é risco zero para nós, sinceramente, diante do cenário atual, de muita incerteza, ele deixa de ser risco zero e sinceramente, você tem várias outras alternativas de investimento que podem trazer um pouco mais de risco e te remunerar melhor, né? E talvez uma percepção de risco equivalente a isso que se avalia hoje em dia de um título de dívida do governo brasileiro, tá? Mário, se tu puder aí complementar, te deixo... eu só rapidamente, para mim, primeiro o mais importante talvez seja definir o que é segurança. O Rodrigo já deu o exemplo dos títulos do Tesouro, mas talvez mais significativo do que isso seja a remuneração de dinheiro físico. O dinheiro, teoricamente, é o risco zero do mercado, e atualmente o risco zero do mercado é um risco negativo. A inflação na maior parte dos países desenvolvidos anda entre 1% e 2% e a remuneração do dinheiro anda entre 0% e 0,5%. Muitas vezes negativo, a maior parte das vezes negativo, o que significa que quem tem dinheiro em papel físico todos os anos está a perder cerca de 2% do valor dele de forma anualizada. Portanto, isto é o risco, a segurança máxima é uma perda de 2%. Depois de sabermos o que é que consideramos como segurança ou como não segurança, acho que o mais importante é a diversificação o mais possível de ativos. Quanto mais concentrado for a detenção de ativos financeiros, maior o risco. Mesmo que a concentração financeira seja toda em dinheiro físico, ao fim de 10 anos há uma perda de 20% do capital. Portanto, a melhor forma de garantir segurança seria sempre a maior diversificação possível de ativos. Em relação a ver ao longe ou ver ao perto, nós já tivemos o cisne negro. Portanto, o ver o mais longe possível é tentar ver onde é que está o cisne negro. Depois do cisne negro estar cá já não há mais nada para procurar. Portanto, agora que ele está cá é tentar resolver as coisas e tentar ver no curto prazo como poder ultrapassar este problema. Mário, desculpa, eu vou fazer uma interrupção aqui, fugindo do nosso cronograma, cortando o próprio Renato. Brincadeira. Como, assim, eu me interesso muito pelo Nassim Taleb, pela questão do cisne negro, e eu até, Mário, me parecia ali que realmente cisne negro define o que estamos passando. E por curiosidade, eu vi, e aqui eu estou fugindo completamente do nosso script, eu vi no YouTube ele falando e perguntam para ele. E surpreendentemente, claro que ele é um cara um pouco imprevisível, né? Mas surpreendentemente, ele disse que acha que é um cisne branco a questão da pandemia, porque era algo que assim que acontece, né? Que assim, em algum dia iria acontecer. Não é um fator, ou seja, ver uma pandemia como um cisne negro é errado. Nos últimos 20 anos já tivemos, assim que eu me lembro, já tivemos o SARS, o primeiro, tivemos o H1N1, tivemos a ébola, tivemos a gripe suína, e eu estou só a tentar me puxar agora de repente, como mais uma vez é completamente fora do script. Portanto, dizer que uma pandemia é um cisne negro é errado. Agora, dizer que esta confluência de fatores que aconteceu e que fez com que o SARS-CoV-2 fosse um cisne negro, eu acho que é correto analisar como um cisne negro nesta altura, ou seja, o Bill Gates em 2015 já tinha dito, há uma pergunta famosa que quando se pergunta, alguém conseguia adivinhar que vinha este vírus,
sim, todos os epidemiologistas conseguiam prever, portanto há de facto várias formas de dizer que ia acontecer, agora não nesta altura, não neste momento e sobretudo não da forma como ele se verificou, portanto assumindo estas características como sendo as características normais de um cisne negro, eu considero que isto pode ser considerado como um cisne negro, que é exponencializado depois por uma sucessão de erros que vêm sido cometidos ao longo dos últimos 2 anos, quer por parte da administração norte-americana, quer por parte da Comissão Europeia, quer por falta e omissão da comunidade internacional tomar medidas quando já se tinha verificado em diversos testes de stress feitos ao que poderia acontecer se fôssemos atacados por uma pandemia, do que é que seriam as consequências. E em todos os testes de stress as consequências foram sempre desastrosas. E nunca ninguém fez nada por isso. Portanto, acho que é debatível se é ou não é um cisne negro, mas eu acho que sim, eu acho que é. Não, eu até acho que o fato de ele falar isso dá mais audiência para ele mesmo, mas aí é uma outra discussão. Né? Verdade. Sim, é verdade. Nesta altura, quem disser que isto não é quem disser que é um cisne negro está a dizer o mesmo que toda a gente, quem disser que é um cisne branco é diferente e salta. Exatamente. Portanto, sim, estou completamente de acordo com isso, como matéria de marketing seria muito mais útil dizer que não, isto é um cisne branco lindíssimo e igual a todos os outros que estão aí, mas eu não acho que seja. Isso. Renato, desculpa. Não, ótimo. Não, eu vou passar a palavra para você, aí você faz um bate-papo com o pessoal da Transfero, só relembrando aqui e ressaltando o nível do debate altíssimo e essa função dos players do mercado educativa, né, que é super legal. Então, Rodrigo, passo a bola para você questionar aí o pessoal da Transfero. Maravilha, vamos fazendo um bate-bola aqui e também, aí, se o pessoal tiver perguntas no YouTube, a gente pode depois passar algumas já também. Bom, vamos lá, Julian e Thiago. Acho que essa mais para o Julian até. Bom, falar Bitcoin e blockchain é algo que, né, aumenta inevitavelmente a exposição. As pessoas se interessam muito pelo assunto. Cripto está na onda da vez, até eu vi que o Thiago saiu uma reportagem hoje falando ali de fundos de cripto, né, desempenho, e vendo com esperança, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente também tem algumas notícias, às vezes, negativas, né? Como em qualquer mercado, tem pessoas que se expõem negativamente, isso de alguma forma pode levar as pessoas a entender que há um certo risco nesses produtos, como de fato há, como estamos vendo em qualquer produto, né? Até dependendo do título de renda fixa de qual país você tenha, como o Rodrigo falou, às vezes para um inglês, um título de renda fixa do Brasil, do Tesouro, pode, né, não ser tão seguro assim, mas para nós brasileiros, sim. Enfim, são questões discutíveis. Mas a pergunta é, né, diante de algumas notícias ali, até falando até de umas questões com Bitcoin, duvidosas e tal, de qualquer forma, me parece que há sim um mercado muito interessante e com altas expectativas aí em relação ao futuro, né, desses ativos. Então, Julian, para você, quais as perguntas mais importantes que uma pessoa que deseja investir, né, em criptoativos deveria fazer, né, antes de se movimentar no atual cenário? E nessa linha você vê assim, que vantagens que a gente poderia destacar se alguém desejar eventualmente ingressar nesse mercado? De novo, como o Renato e o Fabiano já mencionaram, né, não é uma recomendação de investimento, a gente está discutindo de forma geral, em tom educativo, essa questão. Então é isso, o que você vê em relação a se alguém eventualmente quiser se interessar, que perguntas essa pessoa deve fazer, perfil de risco, né? O que você pode contar para a gente? Obrigado, Rodrigo. Bom, primeiro ela precisa olhar para as próprias finanças dela, né? Ela precisa entender se ela tem capital disponível para isso e ela precisa entender e reconhecer que o Bitcoin e os criptoativos, em modo geral, são ativos de risco. Tá? Não são ativos livres de risco. Não significa que eles não sejam atraentes, tá? Porque enfim, a máxima do mercado, quanto maior o risco, né, maior pode ser o retorno também. Mas é fundamental ela entender que ela pode perder esses recursos,
esses recursos, o Bitcoin, principalmente, ele tem um máximo drawdown, né, que é a distância entre o pico e a mínima, né, em determinado período histórico, é muito alto, e maior, inclusive, do que o da Bolsa. Nos últimos 2 meses foi menor que o do petróleo, vamos combinar. Menor que o do petróleo, é isso que eu ia falar. E menor que o do real também. Mas essa não é a regra. Porque o petróleo o barril do petróleo, né, americano chegou a patamar negativo, né? Então, realmente, fica difícil de competir. Mas, tirando esse fato histórico que aconteceu na semana passada, realmente é um ativo super volátil, então a pessoa que desejar expor seu patrimônio a essa classe, ela precisa estar preparadas para, se precisar daquele recurso em determinado período de tempo, ela pode se ver numa situação onde ela tem que liquidar esse patrimônio e realizar uma perda. É possível. Isso vai depender do momento de entrada dela e, é claro, do momento que ela se vê na necessidade de sair com esses recursos. Agora, assim, escolher, né, onde eu vou comprar, com quem, você tem que estudar a fundo a empresa que você está negociando e interagindo economicamente. Onde essa empresa está sediada, tem que estudar quem é o time que está por trás dessa empresa, quem são os sócios, quem são os administradores dessa empresa, o histórico dela no mercado, procurar notícias sobre essa empresa na mídia, na grande mídia e na mídia especializada. Eu acho que esse é o papel mais importante. Em relação bom, quanto que você deve investir, né? Se você tivesse disposto a tomar esse risco. Moderadamente. A recomendação sempre da Transfero, quando algum cliente vem nos consultar, pedir nossa opinião, a gente fala, gente, por favor, não é para você, por acaso, vendeu um apartamento ou teve um evento de liquidez que você precisa pegar esse patrimônio inteiro e dedicar ele exclusivamente ao setor e à classe de ativos digitais. A recomendação que se diz, que se fala no mercado, é algo entre 3% e 5%. Para as pessoas mais arrojadas do patrimônio. Né? Para as pessoas mais arrojadas, aí estendem até 10% do patrimônio. Mas aí vem, de novo, em relação ao apetite a risco de cada pessoa. Mas a recomendação, sem dúvida nenhuma, é algo entre 3% e 5% do patrimônio. Fora isso, é interessante que a pessoa entenda que quando ela estiver expondo o seu patrimônio, né, a essa classe de ativos, ela pode estar, né, e essa aí está dentro da tese do Bitcoin, investindo num ativo considerado, né, dentro da tese do mercado, como safe haven, apesar da volatilidade dele. Tá? O Bitcoin, historicamente, ele se comportou de maneira descorrelacionada com os mercados. Nessa crise de liquidez que estourou em meados de março, a grande parte dos ativos convergiram na correlação. Né? Então, todos eles caíram, inclusive o próprio ouro. Né? O próprio ouro teve uma queda aí pequena de quase, acho que 5%, se não me engano. Então, assim, o dólar, né, se apreciou, na verdade, porque todo mundo saiu para cash, né? Então as pessoas desinvestiram de outros ativos e compraram e foram para dólar. Então o dólar se apreciou em relação a algumas moedas, ao real principalmente, e portanto você está posicionado nessa classe de ativos, você está de alguma maneira se protegendo, como você se protegeria em certa maneira se você tivesse comprado num ativo descorrelacionado, que é como representa o ouro também, e outros metais, prata e idem. Então, acho que a tese da Transfero vai muito nesse sentido, olhar para uma diversificação de patrimônio e também para o lado de proteção patrimonial contra uma crise sistêmica do mercado, inclusive, quem sabe, no médio e no longo prazo, ao próprio risco do dólar. E aí o Thiago pode, inclusive, destrinchar isso aí com maestria. Julián, exato. Obrigado aí pela parte introdutória, né? Mas se alguém... geralmente eu falo, né, para as pessoas que estão pensando em diversificar, entrar na área de ativos digitais, o ativo digital ele foi criado justamente como um mecanismo anticrise. Como ele foi criado
um pouquinho depois da última grande crise, que foi 2008, e que, para mim, essa crise de agora ela só é uma extensão da crise de 2008, ela é a tese que nós defendemos dentro da Transfera, é de que a crise de 2008, os problemas fundamentais não foram sanados, né? E pelo fato desses problemas não terem sido sanados, a gente está vendo hoje um desdobramento que talvez seja mais profundo desses mesmos problemas voltando. E aí, assim, para explicar para quem está assistindo, em 2008 você teve uma ruptura brutal dos mercados e um resgate aos agentes financeiros por parte do pagador de impostos, né? Seja via, não necessariamente o aumento dos impostos, mas necessariamente via inflação. Os governos começaram a imprimir mais dinheiro, injetar esse capital na economia e resgatar players que eram considerados grandes demais para quebrar e manter a ordem do sistema financeiro. O problema com isso é que você cria um mecanismo pernicioso no mercado, né, onde o preço real dos ativos ele acaba sendo distorcido pelo dinheiro injetado pelos próprios bancos centrais. Então, para dar um exemplo mais claro, se você pegar, por exemplo, o índice SP500 de empresas americanas, um pouquinho antes da crise ele estava acima dos 3.000 pontos. A gente agora está em quarentena, as empresas não estão funcionando, as companhias aéreas estão quebrando, agências de turismo estão quebrando, 16 milhões de desempregados nos Estados Unidos e o índice SP500 está voltando aos 3.000 pontos. Como é que pode um índice que reflete a atividade econômica das empresas que estão sendo indexadas voltar para esse patamar de valor, dado um cenário de lockdown, de quarentena, onde países estão passando uma pandemia? Isso mostra, pelo menos na visão da Transfera e de algumas outras pessoas do mercado, que existe uma distorção muito grande no preço dos ativos e que essa distorção ela está acontecendo justamente pela injeção de capital, de dinheiro impresso pelos governos. Dado que o preço dos ativos estão artificialmente inflados, né, da boa parte dos ativos, não posso falar todos, mas de boa parte dos ativos. Dado que o governo já sinalizou que, novamente, o arsenal dos bancos centrais para combater a crise atual será a impressão de mais dinheiro, inclusive nos Estados Unidos se elucubrou e até se colocaram em prática a questão de dar dinheiro na mão do povo, isso é sem precedentes, né? Antigamente, o dinheiro recém-criado era injetado na parte financeira da economia. Agora não, está sendo injetado na economia real. Depósito direto na conta, que eles estão chamando de Trump Bucks, da conta corrente dos clientes, das pessoas, dos habitantes. E, Thiago, e aí as pessoas, né, não necessariamente estão pegando os recursos e guardando, né? Você teve um post lá do Reg da Coinbase, eu acho, que identificou uma alta demanda de depósitos de $1.200, justamente, né, nos dias que antecederam o depósito na conta dos americanos, né? Exatamente naquela quantia. Exatamente. Então, isso prova que o dinheiro está sendo injetado na conta das pessoas e, por ter uma liquidez excessiva no mercado, as pessoas não estão pegando esse dinheiro e comprando itens essenciais de sobrevivência. Elas estão reaplicando esse dinheiro, seja nos ativos, que continuam com o preço subindo, e em alguns casos estão indo até para o Bitcoin. Como disse o Julião, o CEO da Coinbase, uma das maiores corretoras dos Estados Unidos, se não for a maior hoje, traçou um gráfico onde o número de depósitos na corretora coincidiu com a data do pagamento desses $1.200 de auxílio do governo americano. Então, muitas pessoas pegaram esse auxílio e compraram Bitcoin. Aconteceu até de algumas pessoas fazerem a brincadeira de que o auxílio emergencial no Brasil, quem recebesse poderia comprar em Bitcoin. Só que, logicamente, o Brasil tem uma realidade completamente diferente dos Estados Unidos. Quem recebe auxílio emergencial no Brasil justamente vai sobreviver com aquele dinheiro, né? Mas em países desenvolvidos, você vê uma impressão desenfreada de dinheiro, uma inflação geral no preço dos ativos, e isso começa a fazer com que as pessoas comecem a questionar a própria solidez do sistema financeiro global, né? Olha, se o governo está imprimindo dinheiro e está colocando na conta, qual o valor desse dinheiro? E aí a gente volta para o debate, né, que o Rodrigo tinha até colocado se cash is trash or cash is king. Eu acho que essa análise ela fica muito voltada para o momento em que a gente está falando. Quando a gente teve a quebra dos mercados agora em março, né, que tudo desceu de forma repentina, cash foi king. Cash era o que você tinha que ter. Quem estava encaixado se deu muito bem, porque pôde comprar aí ativos a preços mais baratos, papéis, tudo. Até Bitcoin caiu aos $3.700 e agora está em $8.000. Mas no médio e longo prazo,
Eu sei que é difícil falar de médio e longo prazo no momento de crise, mas cash é king para sempre, dado que os governos imprimem e o cash começa a ser questionado como, de fato, algo que tenha valor. Para citar alguém, eu vou colocar aqui o Ray Dalio, né? Ele é um dos maiores proponentes da tese de que o dinheiro, da forma como a gente vê hoje, está severamente ameaçado. Ele usa alguns exemplos históricos para dizer que o domínio do dólar como reserva global de valor pode estar sendo ameaçado nesse momento. Ele fala que a humanidade já passou por uma história que é cíclica, né? Então, você teve, na época do Império Romano, o denário era a moeda de reserva global. Não importa de qual região do mundo você estivesse, ter o denário romano, ele era a moeda de referência. E aí, depois, com as evoluções, você teve, na época que a Holanda teve a Companhia das Índias Orientais, como o comércio internacional era muito forte nessa época, né? Navegações, o florim holandês, naquela época, assumiu um papel de reserva por um tempo. Depois a libra britânica no período de Revolução Industrial, dado que a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra e ela foi a potência dominante por algum momento. E depois, pós-Segunda Guerra Mundial, você teve aí o declínio do Reino Unido e dos países europeus que foram destruídos pela guerra e a reconstrução financiada pelo dólar americano, né? E aí, de fato, o dólar virou a moeda de reserva global, a moeda das dívidas externas de todos os países são majoritariamente referenciadas em dólar. E o dólar também, ele era, até os anos 70, ele era lastreado pelo ouro, né? E coisa que, depois de abandonado, esse padrão ouro abandonado virou festa, né? Basicamente, os governos agora não têm limites para imprimir dinheiro, se assim eles acharem que é necessário. Então, o Ray Dalio, que é o gestor da Bridgewater, né? Ele foi o cara que criou o derivativo do Nuggets, do McDonald's, depois posso até contar essa história. Ele é um dos gestores de maior sucesso no mundo, e ele diz hoje que o dólar e seu status de moeda de reserva global pode estar ameaçado. E o principal argumento para isso é não só os ciclos históricos, mas como a emergência de uma nova potência desafiante, né, que é o caso da China, e de que os outros países podem não concordar com essa questão de que, ok, os Estados Unidos têm um problema econômico, eles imprimem mais dólar e inflacionam aí a posição de seus credores, né? Eles exportam a inflação para o resto do mundo. Então, se a gente trazendo isso para um cenário local, né? Vamos pensar como investidor brasileiro. Se o dólar, de acordo com o Ray Dalio, está sendo ameaçado do ponto de vista de moeda de reserva global, o que aconteceria com as moedas menos fortes, né? Moedas como o real brasileiro, o peso argentino e outras moedas que não são meios circulantes no mundo todo, que não são consideradas reserva de valor no mundo todo. Para quem não sabe, para quem estiver assistindo, o real brasileiro ele não é transacionável, ele não é deliverable fora do Brasil. Ele é na fronteira ali com o Paraguai, com a Argentina, por uma questão de convenção social, mas o real brasileiro ele não circula em bancos estrangeiros. Então, qual seria o cenário, então, né? Para quem, se o dólar já pode estar em problemas, em apuros, imagine o real brasileiro. Então, essa tese de que o ativo digital ele serve como um porto seguro, ele serve como um porto seguro não só frente a outros ativos financeiros, como também frente a uma posição em moeda, dado um cenário de que a moeda pode se desvalorizar. Então, é mais ou menos essa linha. Eu acho interessante trazer essa visão, porque eu não vejo esse conteúdo chegando tanto na imprensa brasileira. Eu acho que a gente está passando por um momento as análises elas estão sendo feitas muito localmente, muito pensando em Bovespa, quando é que vai recuperar, mas eu acho que existe um contexto global por trás, e aí que entra a tese do criptoativo. Então, respondendo a pergunta, o que a pessoa que quer investir em criptoativos deveria ter em mente antes de entrar nesse mercado? Bom, você acha que o mundo está de cabeça para baixo? Você acha que a gente tem um problema sistêmico global nesse momento? Se sim, e que a gente tem uma iminência aí de problemas mais sérios, né? Questões geopolíticas entre China e Estados Unidos, Rússia entrando no meio, agora a questão do petróleo, ela também foi motivada por questões políticas entre a Arábia Saudita e Rússia. Se você acha que esse é o contexto e o cenário global, o ativo digital pode sim ser essa reserva descorrelacionada com o mercado financeiro tradicional. Ele pode sim se sobressair como uma classe de ativos,
que, caso tudo mude em quesito de ordem mundial, o ativo digital ele é independente. Então, acho que essa é a principal tese por trás de alguém que queira alocar um pedaço dos seus investimentos em ativos digitais. Thiago, Julián, excelente, sensacional o debate. A gente está um pouquinho avançado no tempo, talvez a gente atrase um pouquinho só além das 11. Eu só queria aproveitar o gancho que a gente recebeu uma pergunta bem interessante do YouTube, depois eu passo para o Renato seguir com a Active Trades. Eu sei que assim, Thiago e Julián, o assunto né, a gente pode ficar horas aqui fazendo, a gente pode até fazer outros webinars, mas é uma pergunta em relação ao halving do Bitcoin, né, que nós estamos há alguns dias aí do halving e o aumento do ativo vem sendo, enfim, as pessoas estão com uma certa expectativa. Se vocês acreditam que isso vai dar um boost no Bitcoin, mesmo no período de crise, enfim, o que vocês podem falar sobre isso? Só peço para serem, se possível, breves, que aí o Renato tem uma pergunta para Active Trades também. Bom, existe uma dúvida, né, no mercado em relação se esse halving já foi precificado ou não, né? Quer dizer, se o mercado já atualizou o preço, sabendo que no futuro haverá um corte de metade da oferta, né? Da oferta marginal, eu digo, né? Porque o estoque hoje, que está sendo hoje negociado, ele continua existindo. O que vai ser cortado é a oferta de novos bitcoins que são usados na rede para remunerar aqueles que empregam poder computacional para a rede para poder validar as transações, são os mineradores, né? Essa oferta marginal vai ser reduzida pela metade. Esse é o halving. Hoje mesmo o Bitcoin está se apreciando quase que 10%, tá? Quando a gente estava conversando aqui agora, a gente recebeu uma mensagem do pessoal lá da mesa falando da Fênix ressurgindo e tal, e muito engraçado, está sendo negociado a $8.300 o Bitcoin agora, nesse momento, quando a gente fala. Até anteontem estava $7.400. Se você pega a apreciação também do dólar, né? Então, ele meio que é um bônus, inclusive, para o BTC, né? A gente, historicamente, né, o Thiago pode complementar aqui também, se viu uma apreciação curta no preço, umas 90 dias antes da realização do halving e até 12 meses ou 18 meses após a realização do halving, historicamente. Mas, é claro, retorno passado, né, não equivale a retorno futuro. Então, quem tiver a certeza em relação a essa resposta, certamente vai ser uma pessoa muito rica, porque é simplesmente impossível de dar uma certeza absoluta em relação a isso. Mas, opinião da Transfero, estamos otimistas em relação à apreciação do preço aí no período pós-halving, sim, principalmente considerando o aumento da adoção tanto do lado do varejo, tá? Em termos de interesse na aquisição desse ativo e dessa classe, quanto do interesse institucional também. Você tem fundos no Brasil captando recursos de clientes para expor o patrimônio deles a essa classe. Você tem alguns fundos no exterior também. O Grayscale é o maior deles, é referência no mercado. Ele publicou um relatório em 2 semanas falando sobre o aumento da procura, inclusive abrindo nova captação. Então, isso é um bom termômetro em relação ao interesse, né, pela população e principalmente, né, pelos investidores institucionais no ativo. Não sei se, Thiago, você tem algo a complementar aqui também? Eu vou ser bastante breve, né, até para o pessoal da Active Trades fazer os comentários deles, mas a questão do halving, é impossível fazer previsão de preço, eu acho que para qualquer coisa, né? O que a gente pode fazer é dar opiniões fundamentadas. Da mesma forma que eu acho que o petróleo vai voltar a subir, porque o mundo não pode parar, o Bitcoin deve se apreciar por questão do halving. E o motivo disso é muito simples. O Bitcoin, assim como outros metais, eu digo metais preciosos, né, como por exemplo o ouro, a prata, ele tem a oferta limitada.
E se existe uma certeza nesse mundo é que vão existir no máximo 21 milhões de bitcoins minerados, ou seja, em circulação. Dado que o preço do Bitcoin ele deriva da atividade de mineração, que ela é muito capital intensiva, ela depende de custo de energia, os mineradores, em 14 dias, vão começar a receber uma recompensa, né? Ou seja, eles vão começar a fazer parte de um processo onde a emissão de Bitcoins cairá pela metade. E os custos desses mineradores continuarão fixos. Eles vão continuar pagando o mesmo ou mais energia elétrica, as máquinas, os galpões. Logo, o modelo de stock to flow aponta para que o preço do Bitcoin se estabilize num novo patamar, assim como aconteceu nos halvings passados. Então, sempre depois de um halving, ou seja, depois de uma queda na emissão pela metade, ou seja, um apontamento descendente aí na geração de novos Bitcoins, você tem o estabelecimento do preço do Bitcoin no novo patamar. Então, você teve a época lá em 2013, onde o Bitcoin ficava na faixa de $1.000. Depois você teve 2016, que ele subiu para 10 mil, esticou até 20 mil e agora voltamos para a casa de 8. Então, é muito provável que agora, com esse halving, que acontece em 14 dias, o Bitcoin se estabilize até o final do ano, numa faixa de preço de 15, 16 mil dólares. Tem os mais otimistas que dizem, não, vai para 100 mil, 200 mil, acho difícil. Mas o patamar de 15, 16 mil dólares é muito, muito provável, por uma simples questão de que tem menos bitcoins sendo gerados. Então, ele é muito dependente da curva de oferta. Da mesma forma que se o ouro amanhã falar assim, olha só, o número a quantia, a quantidade de ouro debaixo da terra para ser minerada, falta tanto para acabar. O Bitcoin é a mesma coisa, ele é finito. Então, por ser um ativo finito, que não pode ser por nenhuma intervenção, pode ser impresso ou criado do nada, há essa pressão muito grande para que o preço suba conforme a oferta desse material, né, dessa commodity que é o Bitcoin, diminua. Então, esses seriam meus comentários sobre o halving. Muito legal os comentários do pessoal da Transfero. A gente passou já do nosso horário e aí tem perguntas muito interessantes e eu vou passar a bola para o pessoal da Active Trades, tentando aí juntar duas perguntas que vão no seguinte sentido. O investidor talvez vai ter que ter um olhar de diversificação, né, para buscar alguma proteção, certo? Para quem está em casa nos assistindo, né, talvez pode pensar, bom, mas o mundo todo não está igual, como é que eu posso diversificar? Então, a pergunta que eu faço para a Active Trades é, quem pensa em diversificar para buscar algum tipo de proteção, o que olhar? Como diversificar? Opa, Renato, eu começo, já te passo aí, Mário. O que eu diria, a gente já acabou até falando sobre isso ao longo da nossa conversa, até o Julian pontuou e é uma grande verdade. É uma pena que a educação financeira, que até se iniciou no Brasil de forma mais intensiva e agora, graças à mídia digital, né, tá tendo um maior alcance, ela tem se fechado muito e focado, até quando se fala em diversificação, eles falam em diversificação de classe de ativos, mas tudo dentro do território brasileiro, né? Pouco se fala de opções de investimento fora do país e é incrível porque existe um universo muito grande a ser explorado. Até esse comentário muito bem colocado sobre a pergunta que a gente tem que se fazer, como o dólar, né, tendo sustentabilidade como realmente aí a moeda reserva de valor aí global, é uma coisa que infelizmente para o investidor brasileiro não passa nem pela cabeça, quando na verdade é um tema que eu acho que todos os agentes de mercado que acompanham o dia a dia, né, estão se perguntando nesse momento, tá? Até eu tô muito de acordo ali com a visão do Thiago e que ele passou do Ray Dalio, né? A gente sabe que infelizmente a estrutura, vamos lá, a economia norte-americana no seu lado estrutural está, né, explorando algo nunca visto, né, um endividamento muito grande, numa realidade onde existe esse poder aí, essa economia que é a economia chinesa que está buscando, né, realmente o posto de principal economia global. Então, assim, a gente está questionando isso nesse momento.
Só que o pessoal no Brasil, ao falar de diversificação, ainda está olhando para um universo muito pequeno. Então, eu acho que a diversificação, ela né, como exige ali a própria teoria, é você olhar para um maior número de classes de ativos distintos, entender a correlação que existem esses diferentes ativos, ver como você consegue construir uma carteira que permita você diminuir o risco através da diversificação. Nisso eu acho que não tem que ter, assim, para quem tem capacidade de investimento, foi uma coisa muito bem colocada pelo pessoal da Transfer, tá? Sempre isso a gente levando em consideração quem tem capacidade de investimento, pessoal. Você contemplar, né, tudo, tá? Contemplar realmente os criptoativos, contemplar, vamos lá, uma diversificação geográfica, uma diversificação entre títulos de dívida e ETFs e fundos e ações, né, para você botar em carteira. E outra diversificação que eu também quero citar é a diversificação até no seu, né, foi o que a gente comentou, no seu approach de investimento. Tá, um exemplo muito bom no Brasil, né, com o mercado só subindo, né, que era uma situação que a gente já tinha vivido nos anos 2000, com o boom das commodities antes da crise de 2008, ficou muito fácil, né, vender buy and hold, value investing, né, monta carteira e vai. E bom, no momento como o atual, a gente vê que uma filosofia como essa, que é uma filosofia que você está olhando muito para o longo prazo, ela traz algumas restrições no curto prazo. Então, assim, é isso que eu digo, o approach também você ver que é necessário também, parte da sua carteira, você pensar em diferentes prazos, tá? Para que você possa estar utilizando diferentes ferramentas analíticas na construção, né, desse portfólio diversificado. Tá? E ir para fora é fundamental. Tá? Eu acho que a gente está nessa crise como sendo uma última janela para os investidores, tá? De chamar a atenção da necessidade de você investir globalmente. Quem, numa próxima crise, continuar exposto, né, vamos dizer, no caso do pessoal do Brasil, continuar só tendo seu investimento dentro do Brasil, todo em real, tá, você tende a estar ainda mais fragilizado do que você já se viu nesse momento. Né? A gente viu a desvalorização do real brasileiro do início do ano até agora, aí, que chama a atenção de todo mundo, perda de poder aquisitivo fora do país. E você, ao ter um investimento fora do país, tá, seja em criptoativos ou que você mantenha o seu capital em outros ativos ou em outras moedas, vai ajudar você a atenuar uma situação como essa. Tá? E concordo, tá? Você tem que ter exposição a diferentes moedas, eu diria, e o dólar, né, a ideia de dolarizar pela segurança, olhe com mais profundidade sobre isso. Tá? Você pode, quem sabe, se você quer manter em divisas, olhar para outras divisas, ou se, né, eu também sigo ali o pensamento do Thiago, ou se você tem, né, uma possibilidade de colocar parte em criptoativos, né, também um momento que isso é muito pertinente. Mário, fica à vontade aí. Se você não se incomodar, desculpe. Sim, claro. Perdão, mas como eu tinha combinado já com os debatedores, já tinha falado com os sócios também, Rodrigo e Renato, eu tenho uma reunião começando em alguns minutos agora, essa reunião estava marcada já há bastante tempo e eu não consegui remarcar porque tem várias pessoas envolvidas. Então, peço desculpas, eu vou ter que sair agora, nosso horário se estendeu um pouquinho, eu infelizmente vou ter que sair, mas, enfim, agradeço imensamente a todos os debatedores que participaram conosco, Transfero, Active Trades, muito obrigado. Claro, também Rodrigo e Renato, e obviamente a todos que nos estão ouvindo, passando um pouco de tempo, a gente tem tantos webinars, tantos eventos, tanta coisa acontecendo, tarefas domésticas, tarefas com os filhos. Obrigada por dedicar esse tempo para nós, e como a gente falou já, o link vai ficar gravado para todos que não puderam agora, vão assistir depois. Obrigada, desculpem, peço perdão por essa saída aí intempestiva. Perdão, gente. Obrigada. Bom dia. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado. Vamos lá, Mário. Então, primeiro eu acho que é importante definir, quando se fala em diversificação, diversificar primeiro para que classe de ativos e dentro da classe de ativos para que setores. Ou seja, há pouco o Tiago e o Juliano estavam a falar que a crise atual é uma extensão da crise de 2008. Eu acho debatível. O que eu tenho a certeza absoluta é que a de 2008 foi a continuação de 2001. Durante este período de 2001 até agora, por exemplo, se eu quisesse comprar um Ferrari 256 GTB em 2001 ia-me custar 200 mil euros e se eu quiser comprar um hoje vai-me custar qualquer coisa como 50 milhões.
quem diversificou para um Ferrari 256 GTB fez uma excelente diversificação. Não há depois dentro dos ativos financeiros, ou seja, se eu quero colocar em ações, que setor é que hoje há uma grande facilidade que não havia quando eu comecei, que é poder escolher o setor em que se quer investir. Se eu quero investir em biotecnologia, se eu quero investir em saúde, se eu quero investir em turismo, não só há a facilidade de já haver fundos constituídos que fazem o traqueamento da evolução destes setores, como é muito fácil eu montar a minha própria carteira e ser eu a decidir qual é que é a alocação que eu quero fazer de capital dentro de cada ação que faz parte de um determinado setor. Isto são tudo facilidades que existem hoje, que se podem fazer de forma muito barata, e que era muito difícil de fazer quando eu comecei no mercado financeiro, senão verdadeiramente impossível fazê-lo. Hoje é possível, de uma forma muito fácil, especular no mercado, em simultâneo, no mercado alemão, francês, espanhol, Estados Unidos, mercados emergentes, mercado asiático, tudo em plataformas únicas, e adquirir exposição tanto setorial como geográfica para diversificar ao máximo o investimento. Tirando isso, há também criptomoedas, há ativos reais. O Rodrigo hoje foi ao escritório, eu daqui consigo ver o escritório que está à frente do nosso, que a diversificação de investimento que a empresa fez foi em mandar um prédio novo abaixo e fazer um novo. Há diversas formas de rentabilizar o investimento em função do capital que se tem. Quem tem um maior capital e uma maior facilidade de se expor ao mercado vai ter sempre uma posição privilegiada, mas hoje isso não serve como desculpa. Não há ninguém que possa dizer eu não tenho dinheiro para investir. Há soluções que permitem a diversificação de capital para todo o tipo de carteiras, para todo o tipo de disponibilidade de investimento. E é preciso conhecimento, é preciso saber quais é que são esses ativos e como chegar até eles. E sem dúvida nenhuma, nós, a Active Trade, que estamos no mercado de derivativos, e a Transfer, que está no mercado de criptomoedas, só entre duas empresas aqui há, não sei, facilmente uns 3.000 contratos que podem ser negociados, todos eles com uma grande liquidez e com uma grande facilidade de se entrar e sair e de poder diversificar-se o mais possível o nosso risco. Nestas alturas, o que é importante é poder-se diversificar o risco o mais possível, ou diversificá-lo o mesmo possível. Se eu identificar, por exemplo, que eu quero ter uma exposição a 100% a um setor, eu posso concentrar o meu risco todo aí nesse setor, tendo sempre consciência que a concentração de risco aumenta também a possibilidade do investimento ser negativo. Mas, como disse logo no início, a possibilidade do investimento ser negativo basta tê-lo em dinheiro. Não é preciso fazer mais absolutamente nada. Para se garantir um investimento negativo, chega a isso. Eu acho que basicamente é esta a ideia que eu tenho. Depois, antes de terminarmos, nós temos aqui uma pergunta no Facebook para a Transfer. Mário, acho que já estamos aí um pouco avançados, então te dou a palavra aí para fazer a pergunta, então. O que perguntaram foi o Kevin Petzinger, que perguntou e diz: já ouvi falar sobre a manipulação e estímulos de preço das criptos e a favor de posições de grandes exchanges para benefício a si próprio. Não li bem a pergunta. Não faz assim muito sentido, mas se quiserem tentar... Ele quer saber se ele enxerga que é possível haver manipulação no preço do Bitcoin através diria assim, impressão de dólar, por exemplo, né, que é uma stablecoin pareada com dólar. Talvez seja isso. Não sei, Thiago? Claro, acho que todo mercado, principalmente os que têm uma capitalização de mercado menor, ele pode sofrer com alguns movimentos, né, de players muito grandes. Mas aí, vamos e convenhamos, eu acho que não existe mercado hoje que não possa ser manipulado pela pessoa com o poder correto. Então,
A gente pode, por exemplo, pegar intencionalmente ou não intencionalmente, mas até a relação dólar-real, ela pode ser manipulada de acordo com as notícias proferidas por algumas pessoas específicas. Então, amanhã o presidente da República entrar na televisão e falar alguma asneira, tem grandes chances de que o real se deprecie contra o dólar, e isso pode ser uma forma de manipulação, né? Num caso mais específico sobre o Bitcoin, de fato, hoje, boa parte da economia do Bitcoin circula em stablecoins, que são moedas lastreadas, criptomoedas lastreadas por moedas fiduciárias. A maior delas hoje é o dólar Tether, né, que é um instrumento sintético do dólar e que circula aí nas corretoras como maior par de transação dólar-Bitcoin, né? Ele é feito através dessa stablecoin. De fato, se amanhã a fundação que está por trás do Tether, né, do dólar Tether, imprimir ou inflacionar sua base monetária e injetar essa liquidez em algumas corretoras, o preço do Bitcoin vai se apreciar. Muitos dizem que foi até o que aconteceu ali na época de 2018, né, quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares, não tem nada comprovado, mas eu acho que essas manipulações, se elas acontecerem, elas têm um prazo muito curto de validade, porque a gente já está falando de um mercado com capitalização aí de 170 bilhões, é muito difícil que um player individualmente hoje consiga sustentar por muito tempo movimentos de preço a seu favor. Então, é bom lembrar que se o Tether ou qualquer outra stablecoin inflacionar sua base monetária para manipular preços, se der certo, ele manipulou. Se não der certo, ele pode ter colocado em risco toda a stablecoin, o público perder confiança e esse projeto quebrar. Então, eu acho assim, todos os mercados têm seus graus e níveis de possíveis manipulações. No caso de mercados menores, né, que a gente pode verificar até no mercado de small caps, né, de ações de baixa capitalização de mercado, isso pode acontecer com mais frequência. No caso do Bitcoin, ele não é imune a esse tipo de movimento, mas eu não acho que esses movimentos possam ser sustentados por muito tempo, se eles vierem a acontecer. Então, hoje a gente está vivendo, como a gente estava dizendo, né, uma época do novo normal, né, o que é verdade e o que não é. Eu acho que a manipulação ela pode ser aplicada em todas as esferas, desde notícias até câmbio, até preço de ações, até o mercado de criptomoedas. Agora, o quanto ela se sustenta e se isso tira o valor intrínseco daquele ativo, acho bem mais difícil. Eu acho que o Bitcoin não perde no longo prazo aí a validade da sua tese, talvez por movimentos pontuais no preço. Excelente, Thiago, Mário. Bom, já estamos aí quase 20 minutos além do tempo programado, então, e esse assunto, ele realmente dá muito pano para manga, né, como dizemos. Talvez até seja o caso de a gente já deixar no ar, fazer uma nova edição aí futuramente, vendo se o que a gente falou aqui, né? É sempre fácil você no futuro olhar para trás e falar, pô, eu devia ter, né, visto isso, enfim. Quem sabe a gente faz outros, muito bom mesmo. Eu quero abrir aí para ambas as instituições, Active Trades e Transfero, se querem fazer um rapidíssimo fechamento, e aí a gente encerra o nosso webinar, então. Bom, pessoal, de novo, Rodrigo, Mário, Renato, queria agradecer de novo mais a possibilidade de estar expondo um pouquinho e conversando com vocês e quem está assistindo a gente sobre o setor, esclarecer para aqueles que se sentiram estimulados, né, a eventualmente buscar essa nova classe ou CFDs, né, e diversificar o seu patrimônio no exterior ou no Brasil, a estudarem bem, né, o setor antes de tomar qualquer decisão, avaliarem de novo, de forma bem cautelosa, suas finanças, para depois, de fato, conduzir esse processo decisório da maneira mais, enfim, da maneira mais inteligente possível, né? Mais uma vez, olhem com carinho para essa nova classe. Se vocês pensarem um pouco, o Bitcoin, né, e outros ativos digitais, eles nasceram há 10 anos.
Então, ainda, eu diria que, assim, em termos de, em comparação com alguns outros produtos financeiros e ativos financeiros do mercado tradicional, ele é um bebê, ele está engatinhando, né? Então, ainda tem muito pano para manga, de novo, para o Bitcoin e outros ativos alcançarem a adoção, as stablecoins. Eu acho que a gente vai observar uma mudança significativa nos mercados nos próximos 2 a 3 anos. E, sem dúvida, quem conseguir, né, e estudar bem o cenário agora e tiver a motivação necessária para se posicionar nesse momento, pode sair, que é um desafio, e a gente reconhece que é um desafio, pode sair vencedor ali na frente. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Thiago, não sei se você quer também concluir, expor algum... Eu vou fazer um rápido agradecimento, agradecer aqui todos os participantes, o tempo de vocês, agradecer também quem está assistindo. Acho que é nosso papel de quem está no mercado em seus respectivos setores trazer as visões e compartilhar mais com o público. Acho que a gente está nessa era da informação agora, mais ainda com todo mundo em casa, né? Então, rechear esse tempo aí das pessoas e compartilhar visões, eu acho bastante importante. E passar também a bola para o pessoal da Active Trades, agradecer. Nós consideramos a Active Trades um dos principais players do mercado, gostamos muito da plataforma. E fica aí, acho que a mensagem, né? Diversificação, seja ela em Bitcoin, seja ela em outros criptoativos, ou seja ela em derivativos de, talvez, ativos que você não tem acesso no Brasil normalmente, né? Acho que é isso que a Active Trades oferece muito bem. Então, obrigado, gente, por tudo. E, de novo, obviamente, esse programa não é uma recomendação de investimento, mas, poxa, olhem para o petróleo. O mundo não vai parar. E só uma pergunta, já aproveitando o gancho, uma pergunta para o pessoal da Active Trades. É possível negociar contratos de petróleo lá na plataforma de vocês? Se sim, tá aí o caminho. Sim, fala aí, Mário. Sim, podem negociar podem negociar os contratos futuros e daqui a um dia ou 2 já vamos ter disponíveis também os contratos spot de energias. Podem negociar o crudo, Brent, tanto em futuros como em spot. Só espero que não tornem para negativos, porque senão é um problema. Não, claro, mas assim, não é uma recomendação de investimento, tá? É só uma questão de... Não, mas nós não deixamos ir para negativo. Não. Pessoal também, né, Thiago? Não, é pessoal, porque assim, acho que é bastante importante frisar. Hoje, se o brasileiro quiser negociar contratos de petróleo, seja futuros, né, não existe spot, por bem dizer, mas a gente entende essa construção do spot, ele não tem opções. No Brasil, hoje, você não consegue fazer esse tipo de negociação na pessoa física. E eu acho que o posicionamento de players como a Active Trades dão acesso ao brasileiro olhar para esses mercados que, como o Rodrigo bem falou, antes eram acessíveis só para alguns, né? Então, acho que fica essa mensagem. Verdade. Até quero agradecer, né, fazer já aqui os agradecimentos que são muito pertinentes a todos vocês, tá? O pessoal da Transfero, a CMT, por convidar a gente aqui para estar batendo esse papo. Como o Rodrigo do Flow falou, a gente poderia passar aqui bastante tempo, tá? É interessante a gente poder estar discorrendo a respeito da visão que a gente consegue ter por estar trabalhando dentro do mercado financeiro, né? Cada um de nós aí com o nosso nicho. E o que o Thiago falou é uma verdade, sabe? Que eu acho importante até deixar a mensagem aqui. O brasileiro está muito mal servido, tá? Assim, eu sei que pode parecer um pouco extremo, mas eu sou bem sincero nesse sentido. Eu sei que, vamos lá, o case que a gente viu da XP nos últimos anos ajudou bastante a ampliar o horizonte do investidor brasileiro, mas tem muito a ser ampliado e, na verdade, já existem opções, tá? Aqui estão 2 bons exemplos, tanto a Active Trades quanto a Transfero, que são estruturas sérias, estruturas que buscaram, né, que foram montadas em cima de um arcabouço regulatório que protege todos os interesses do investidor, né, que traz segurança, né, para o investidor do ponto de vista do quanto nós somos diligenciados para oferecer esse serviço que a gente oferece. E que, infelizmente, lógico, pela falta da gente conseguir chegar no grande público, né, por ainda a discussão de investimento não ter voltado, vamos lá, os olhos para fora, que é necessário,
iniciativas como essa são muito boas, porque permitem a gente abrir os olhos aí do público que tem interesse em diversificar para opções sérias, tá? Que permitem você acessar o mundo inteiro, acessar o mundo dos criptoativos, e que o que, né, até pouco tempo era, vamos lá, você está desbravando algo novo, está de uma maneira muito rápida se tornando algo cada vez mais necessário, tá? Eu insisto nisso. Não é mais uma questão de você tentar inovar, é uma questão de você correr para não ficar para trás, tá? A pessoa que já enfrentou essa crise agora, tendo seu capital diversificado globalmente, tá? Criptoativos e diferentes classes de ativos do mundo inteiro, já está tendo um impacto muito menor do que quem ficou exposto somente ao mercado nacional, tá? Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar, e agradecer mais uma vez a participação de todos, foi muito bacana, e estaremos sempre à disposição aí de outras iniciativas do gênero. Excelente. Bom, quero fazer o fechamento, então, em nome aí do CMT Advogados, eu, Renato, Fabiane, agradecemos imensamente a participação do Julian, Mário, Rodrigo, Thiago, pela Active Trades, Transfero, players globais e atuam em seus mercados de uma forma inovadora, porque não até disruptiva, embora esse termo já esteja um pouco batido, mas é verdade. E é uma honra para nós ter mediado esse evento. Eu quero só terminar com uma frase, já que eu e o Mário conversamos sobre o Taleb. Tem uma frase bacana que acho que se encaixa bem, que é a seguinte: se pela manhã você souber com precisão como será o seu dia, você está meio morto. Quanto mais precisão, mais morto você está. Acho que se encaixa bem no atual contexto, ou seja, realmente não há garantia, estamos vivendo tempos sem precedentes e isso não é uma recomendação de investimento, a gente quis discutir de uma forma educativa os mercados, informativa, cada pessoa tem que buscar ali quem se entender que tem interesse, busque ali o seu assessor, ou, enfim, os seus advogados. Então, acho que podemos encerrar aqui, agradeço a todos, foi um prazer e que venham próximos. Um grande abraço aí a todos e todos nos assistindo também. Obrigado a todos. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Igualmente. Ó.